5 are living in New York City. I am broadcasting on all AM frequencies. I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky. If you are out there, if anyone is out there, I can provide food, I can provide shelter, I can provide security. If there's anybody out there, anybody, please, you are not alone. Bom dia, pessoal. Bom, então mais um dia, né, que a gente vai usar para aprender um pouco mais sobre coisas que talvez a gente não aprendeu durante a nossa vida e tal, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês alguns escritos que eu fiz, algumas coisas escritas que eu tenho, e depois a gente vai direto para mais uma meditação, né? E dessa vez a quarta meditação. Então, porque esse é o quarto episódio do, do da nossa série. Então deixa eu só arrumar aqui o som. E primeiro eu queria mostrar para vocês aqui que eu tenho um blog, né? Então, nesse blog eu tenho falando aqui sobre então um guia religioso para ateus, né? Então, se você é ateu ou já foi ateu ou tal, eu queria que você desse uma lida assim para ver se, por exemplo, aqui a gente tem uma filogenia, uma árvore evolutiva das religiões do mundo. E a gente vê que tudo sai lá do xamanismo, animismo. Então assim, tudo que foi criado, né, depois, a partir de uma certa era, a gente começou a ter vários tipos de religião. E, tipo, em cada lugar do mundo tava tendo uma religião. E assim, e tudo veio de uma só religião. Então, por lógica, o que a gente pode ter, né? A gente pode saber que alguma coisa biológica existe por trás do animismo que depois floresceu, né? A partir aí de 10 mil anos atrás. E aí tudo começou a mudar e tal, e virar como se fosse time de futebol. Então assim, é interessante, né? É importante a gente tentar ver o que é por trás, assim, porque, por exemplo, é, é, as pessoas poderiam ter um tipo de sentido, assim, do que é Deus, né? Então, primeiro a gente podia pensar, por exemplo, que Deus são os nossos ancestrais ou alguma coisa assim, né? Então a gente via nos nossos ancestrais uma figura de divindade, né? E isso a gente vê até do, do The Evolution, né? Do, do Pearl Jam. E, e assim, então talvez deuses, né? Assim, que a gente hoje chama de deus pagão, né? Poderia ser o deus original, né? E o que a gente chama de deus seja uma mentira criada depois de um tempo, porque depois de um tempo outras pessoas pegaram o poder e aí virou isso que a gente chama hoje, sabe? Então, assim, desde da minha infância, né? Pra mim, todo mundo era igual e todo mundo era igual e tinha
tinha assim, pouca coisa que ia mudar entre as pessoas, assim, que não teria que nem existe um livro que chama A Falsa Medida do Homem. Então, então assim, será que por causa de alguma medida, de alguma medida assim, a gente poderia chamar uma pessoa como se fosse inferior ou superior, né? E aí depende da mente da pessoa, né? Se ela vai achar aquilo superior ou inferior. Então, então assim, bem coisas assim, mas que são às vezes que seria inotável para a própria pessoa, né, que para outra pessoa seria algo especial. Então, então assim, o viver em grupo, né, já conta muito sobre o que seria um Deus, o que não seria Deus. E aí a gente, né, chega nesse livro aqui da Karen Armstrong, que sabe muito aí sobre coisas antigas, né? E que tem a arte perdida da escritura. Então, quando as pessoas escreviam antigamente, elas não estavam falando literalmente, né? Lógico que não é literal, todo mundo sabe disso. Mas a gente força a pessoa a pensar que eles pensam isso, sabe? Entendeu? Então, assim, hoje essas escrituras que tá falando aqui são usadas para falar que o pessoal pode ver em um lugar e outro não pode, ou então que pode ter homossexualismo ou não pode ter, ou então contracepção e essas coisas assim, métodos contraceptivos. Então, tudo besteira. E assim, é tudo por causa de, de, de tecnologia e junto com a nossa criatividade perante a mente humana, né? E, e aí, nesse livro aqui, então, Criação, Evolução e Design Inteligente. Então, eu gosto muito de quando tem algum autor assim que tenta falar uma besteira logo no título. Esse que eu gosto. Esse que é o livro que eu gosto. Porque aí ele está tentando inovar alguma coisa que está fora do paradigma científico. Então ele define aqui o que são os criacionistas evolutivos, então evolucionários, então evolutivos, tal, que aceitam as conclusões das ciências físicas e das ciências da vida. Então, e aí tem os criacionistas da Terra antiga, então que aceitam conclusões das ciências físicas, mas não todas das ciências da vida. Lembrando que a biologia só foi criada no século XIX. Isso é lógico que tem a ver com religião. Isso não é assim, não. E também os criacionistas da Terra Nova, que não aceitam nem as conclusões das físicas, nem das da vida. Então, quando você vê alguém falando aquelas tipo de besteira que Terra é plana, essas coisas aí, são esses caras. Só que muitas vezes esses caras estão pensando outra coisa, assim. Eu acho que eles estão tentando arrumar não só dinheiro por meio da ignorância, mas também às vezes eles estão tentando mostrar que a ignorância existe e que a gente tem que lutar contra essa ignorância, né? E a gente poder enxergar de verdade que existe o ignorante. Então, esse é para isso que eles existem, é para a gente saber que a ignorância existe. Então, essa é por isso que esses caras existem e vão falar no Danilo Gentili, esses caras assim. Então, tem esse livro aqui, o livro das religiões, que é interessante, e Deus no Delírio, do Richard Dawkins, mas eu acho que ele não vê que Deus não é um delírio, sabe? Deus, pelo menos para mim, né, como um biólogo, eu tenho que achar que meus ancestrais
são, são Deus. E esse delírio é uma coisa criada pelo homem, né, para tentar explicar um pouquinho sobre Deus, sabe? Então, até o Richard Dawkins eu não acho que tá certo. E aí, a gente chega, né, na religião que, que muitos prêmios Nobel, né, chegaram. E tem que falar assim, cara, é a única religião que pode estar um pouco certa, né? Que é o budismo. Então, que fala muito sobre as coisas mentais, né? Então, é todo baseado em estudos das ciências, das neurociências, né? Então, o budismo é neurociência. Então, daí que a gente tirou várias conclusões e tal. E aí a gente pode ver nesse livro aqui porque o budismo é verdadeiro, e tem em português também, e que fala muita coisa boa, assim, que a gente pode tirar do budismo. Então, por exemplo, tem as práticas meditativas, que eu já expliquei, mas se quiser explico de novo que tem, né, essa coisa da gente melhorar a nossa atenção enquanto, né, alguma coisa, sobre alguma coisa, sem que a gente perca a atenção ou perca a atenção por muito tempo. Então, sempre fazer isso de deixar a atenção em um foco só. Então, é para isso que a meditação serve, e por lógica ela funciona assim, e por ciência ela funciona assim também. Então é isso. E aí, nesse texto eu já falo do Headspace, que é o aplicativo que a gente usa, né, para fazer as nossas meditações. E também queria que vocês dessem uma lida, se vocês souberem inglês, mas se não souber, tenho no meu livro também o Receptáculo Pós-Mortem. Então, a ascensão da singularidade humana. Então eu começo falando desde bases citológicas e genéticas da evolução, a evolução propriamente dita, eu falo sobre o que ela a história da evolução, focando nos humanos. Então a gente pega os humanos e a gente pega assim, nossa, eu mais minha irmã e tal, e aí vai vendo que se a gente for pegando, né, os pais, avós e tal, a gente vai chegando mais próximo por exemplo, meu avô é avô de algum primo meu, mas também é meu avô. Então, nesse sentido, a gente pode ser primo de milhares de graus de qualquer pessoa na Terra, ou de qualquer ser vivo na Terra. Então, essa é basicamente a evolução, né, que a gente fala que é a teoria evolutiva, que a gente acha como sendo atual, né? Então, por meio de uma população de, de elementos químicos, de moléculas e tal, que foram se formando, e aí por evolução em toda a população, não é só um indivíduo, não é uma molécula que deu. Não, são várias moléculas que estavam tipo trocando, que começaram a trocar de elemento químico e tal, com uma com a outra, e aí surgiu nessa população inteira a vida. Então é isso. Então não é complicado de entender. Um exemplo disso são algumas moléculas, alguns genes, quer dizer, que em alguns seres vivos, que eles trocam de lugar, em que os genes eles vão trocando de lugar, sabe? Então, assim, se tem genes que trocam de lugar, né? Será que então você tá tendo uma própria uma forma de assim de falar, ó, existe então uma enzima, uma endonuclease, né, que troca, que tira um gene de um lugar, o gene é um pedaço do DNA, e depois tira de outro lugar o gene e coloca o outro gene aí. Então, se a gente pensar
que isso pode acontecer entre moléculas, então quando não tinha nem o núcleo, nem o núcleo não, o núcleo foi surgir só bem depois, mas tirando a membrana plasmática, né? Então só as moléculas. Então a gente pode pensar num tipo de ácido nucleico, né? Um DNA ou o mesmo RNA, em que os pedaços dos genes eram trocados entre as moléculas e aí foi surgindo a vida. Então essa é a teoria evolutiva mais aceita hoje pelos melhores biólogos do mundo. Entenderam? Simples. E aí, história da evolução, o funcionamento do cérebro humano, e depois eu falo sobre drogas psicoativas, depois engenharia, neuroengenharia, e depois referências. Então aqui está com as bases genéticas, né, e citológicas da evolução, falo sobre todas essas coisas aí e tal, a genética mendeliana eu falo também. Depois, né, eu falo desse filme bem legal também, que chama Gattaca, né? Então todo mundo podia assistir. Gattaca. Gattaca. Não tem em muitos lugares, porque o povo não gosta de filme bom. Mas tem aí pra achar, pra vendendo, talvez no YouTube, e vale a pena ter ele sempre, assim. Então, se tiver no YouTube pra comprar, eu acho que tem, sim. E aí vale a pena ir pra lá. Então, comprar lá. E aí tem aqui os neurônios e tal, falo como que eles funcionam, como que são as sinapses, os tipos de sinapses, o que pode acontecer entre duas sinapses, né? Tem os tipos de sinapse também, que é uma coisa que pouca gente fala sobre isso. Então, né, que tem as sinapses químicas e as físicas. Aí depois eu falo sobre os sentidos humanos. Então, normalmente as pessoas gostam de focar na física, né? Na engenharia elétrica e tal. Como que funciona as coisas pela engenharia elétrica e tal. Mas eu não gosto, eu preferi focar na biologia, que é onde eu posso falar, né? Que eu sou biólogo e doutor em ecologia e evolução, então eu posso ter um pouco de conhecimento sobre isso. E aí falo sobre as drogas psicoativas, falo que elas eram usadas até como por exemplo, para tirar a dor, né, do dente, né, quando ia fazer alguma cirurgia. Aí depois eu falo sobre a neuroengenharia, então falo sobre coisas que Welcome to the more então, problems if you have. Oh, deixa eu ver that was aqui. That was crazy. Então, Let's destroy coisas this que enemy você first. pode controlar com a mente. Então assim, essa vai ser a próxima revolução dos videogames. Então vocês podem anotar aí, podem começar, quem estiver vendo, pode começar a investir nisso, porque vai dar muito dinheiro. Então, depois do óculos virtual que a gente vai ter agora, com que tracking, né, que vê, né, onde que você está olhando, que percebe onde você está olhando. Então esse é a leitura da mente que vai ser o próximo. Então você vai pensar, você tá com seu óculos de realidade virtual, você vai pensar que o bichinho vai pular, ou então que uma caixa vai ser levitada, como se fosse um Jedi usando a força, né, e tal. E a caixa vai mesmo para aquela direção. Isso é fácil, né, na verdade, de fazer, mas a gente tem que andar de degrau em degrau. E isso vai ser nos dado por meio da ciência, e da indústria de entretenimento. Estão deixando isso para a gente ir pegando de pouco em pouco essa evolução da vida e de como a gente vai trabalhar com o metaverso e essas coisas. Então, depois eu falo sobre inteligência artificial. Então, fizeram até Welcome back, Seth.
uma inteligência artificial para saber como você vai passar de uma fase do Super Mario. Então, totalmente com a máquina sabendo como fazer isso. Então, que é algo interessante demais, que isso, com o poder que se você faz isso, né, você pode, sei lá, pode fazer análises de como jogar mísseis num país ou no outro, essas coisas assim. Então, só que usado para uma pessoa comum, né? Uma pessoa comum fez isso. Então vocês estão vendo aqui que que uma pessoa comum, sozinha, não tô falando de 1000 doutores em neurociência, eu tô falando de uma pessoa, que eu nem sei se é doutora em neurociência. Então agora imagina a capacidade que 1000 doutores em neurociência juntos com sei lá, 600 bilhões de dólares tem para fazer isso. Entenderam? É isso que isso é onde eu quero chegar. Então assim, a gente tem tecnologia para saber o que tem em uma imagem. Então a gente tem tecnologia para saber para a gente poder, assim, você escreve para escrever o que está acontecendo na foto. Então você coloca uma foto de um cachorro pulando e o cachorro tá pulando. Ou então a gente a gente pode dar várias fotos do Van Gogh, várias imagens criadas ilustradas por Van Gogh, e aí a inteligência artificial cria uma nova imagem totalmente feita pela inteligência artificial, mais baseadas nos desenhos antigos, né, nos desenhos dados como base para criar esses desenhos, né? Então, e aí tem também, né, você pode escrever uma coisa, então, passarinho vermelho no quintal. Aí ele vai desenhar um quintal e o passarinho vermelho. E aí, assim, você pode falar qualquer coisa para desenhar que vai ser desenhado. Então, tá até bem famoso esse novo tipo de fazer ilustração. Tem gente fazendo obras inteiras, tipo, eu achei interessante, uma menina fez isso numa disciplina de arte e tecnologia, e com um dos maiores quadrinistas do mundo, do Brasil, né, de Goiás, principalmente. Eu tava lá, eu tava fazendo a disciplina e ela fez uma visual novel, então aqueles joguinhos que você vai só conversando e escolhendo o que você vai falar para a pessoa, e aí isso totalmente feito usando essa tecnologia. Então assim, uma forma de fazer jogo infinito, então, né, a gente pode criar jogos infinitos. E até jogos bem feitos, infinitos, só pela inteligência artificial, e fingir que é você e fazer e ganhar dinheiro fazendo isso. Então, assim, a gente não está muito longe de fazer videogame artificialmente, não. Então, e o mais importante, né? Então você pode, já há muito tempo, então bem um tempão atrás mesmo, tipo 10 anos, 12 anos, a ciência convencional, ela já consegue saber o que você, né, o que você está vendo. Então, se você tem uma imagem, né, e você tem um vídeo, e aí você está vendo aquele vídeo, né, já sabe rastrear o que você está vendo naquela imagem. Então, naquele vídeo que você está vendo, só pela leitura mental. E fazer pessoas também escreverem só pelo poder da mente. Então ele vai pensar um A, e aí vai escrever o A. B, vai escrever o B. Então, bem parecido até com aquelas coisas que o Stephen Hawking já usava, né? Então, e também a gente vai poder ver os sonhos também, né? Então a gente vai poder gravar os nossos sonhos, saber o que a pessoa está sonhando e tal. E isso é bem interessante, né? Então, e tirando isso, aí também as pessoas estão usando as técnicas, né, de neurociência, de dar um choque na cabeça e tal, pra gente ficar melhor em algumas coisas, como por exemplo, treinar o tiro ao alvo. Então você coloca isso então
alguns tiques, né, de eletricidade para você aproveitar melhor o feedback positivo que dá quando você atinge um alvo, por exemplo. Então você atingiu certo. Aí você tem um sentimento melhor. Então, como se fosse uma droga, né? Tipo, parabéns, você fez o certo. Agora vai de novo. Aí você vai de novo e tal, e aí vai melhorando, entendeu? Então, uma coisa bem simples, mas usada por meio de uma tecnologia bem complexa e nova. Então é isso, pessoal. Acho que deu pra gente entender muita coisa hoje. E, e aí eu quero terminar fazendo a nossa a nossa nossa meditação. Então vamos lá, a gente está no no quarto episódio, né? Bem-vindo de volta para o dia 4. Hoje, vamos continuar com a mesma ideia da percepção. Também vamos apresentar outro exercício rápido que eu gostaria que você fizesse no dia a dia. É fundamental entender por que damos tanta importância às sensações físicas e a estar presente com o corpo. De forma geral, as emoções precisam se alimentar dos pensamentos para durarem. Quando paramos de pensar nelas, ou em qualquer coisa que seja sustentada por elas, basicamente as emoções ficam sem combustível, elas perdem impulso. Mas normalmente o que acontece nesse momento é que surge um pensamento, e nós damos muita atenção a ele, muito combustível. Isso reacende a emoção. Aí surge uma sensação física, que o cérebro reconhece como um reflexo dessa emoção, seja preocupação, ansiedade ou o que for. E quando nos damos conta, já estamos em um ciclo em que a mente reflete as sensações do corpo e o corpo reflete cada vez mais as sensações provocadas pelos pensamentos na mente. Então ficamos presos em um círculo vicioso. Mas quando nos concentramos no corpo, colocando deliberadamente a atenção e o foco nas sensações físicas, mesmo que seja só na respiração, rompemos esse círculo, interrompemos esse padrão e dedicamos toda a atenção a uma coisa muito física, muito tangível. Então deixamos de alimentar a emoção da mesma forma e conseguimos olhar para ela com uma perspectiva diferente. Não se preocupe se a mente continuar agitada ou preocupada. Isso é normal. E conforme avançamos, provavelmente você vai começar a sentir que essa sensação diminui ao longo dos dias. Mas, por enquanto, só tome alguns instantes para se acomodar. E quando estiver pronto, respire fundo algumas vezes. Então, pessoal, lembrando do mudra cósmico. Então, todos os dedos assim, né? Então, todos colocados e um entre o outro e os dedões, né? Dessa forma elíptica, por isso mudra cósmico. E lembrando de colocar ou uma perna, né, em cima da outra, ou então ou então as duas, uma em cima da outra, assim, como seria o a forma completa, né, a Lotus completa, mas eu gosto da Lotus incompleta. Então, só lembrando, né, da gente colocar os sentar aí de com uma perna em cima da outra e fazer o mudra cósmico. Então, vamos lá. Começa a gente inspirando e expirando pela boca. Quando ele falar de novo, a gente passa a expirar somente pelo nariz.
Com a próxima expiração, vá fechando os olhos devagar. E comece a tomar consciência das diferentes sensações físicas. Vá trazendo a atenção para o corpo, percebendo como ele se sente da cabeça aos pés. Como sempre, só formando uma imagem das sensações físicas e das emoções. Agora, vá passando a atenção para a respiração, seja onde for que ela aparece no corpo. E lembre-se de que, como sempre, este exercício vai além de nós mesmos como indivíduos. Ele afeta as pessoas que convivem conosco. Ele gera benefícios e um impacto positivo para o mundo à nossa volta. É muito importante se lembrar disso. E então, vá colocando a atenção na respiração, ficando à vontade com o ritmo dela. E continue acompanhando a respiração. Lembre-se, se você se distrair em algum momento, não tem problema. Deixe seus pensamentos irem e virem. Quando perceber que a mente se dispersou, que ficou presa em um pensamento ou em uma sensação, reconheça isso. Identifique a natureza da distração e vá trazendo a atenção de volta para a respiração. A gente vê se é um pensamento ou um sentimento, né? E aí a gente volta pro. Tira aquilo da cabeça, depois de identificar e passa a, a, a focar na respiração. Lembrando que nunca. Que não é qualquer coisa que vale a pena você identificar e jogar fora, né? Só falando, só as coisas que mexem mais com a sua mente.
E com a próxima expiração, deixe a mente ser totalmente livre. Agora, vá trazendo a atenção de volta ao corpo, de volta às sensações físicas, começando a perceber os sons e os cheiros ao seu redor. Vá se ambientando novamente nesse espaço e lentamente pode abrir os olhos, consciente de como você está se sentindo. Para onde você vai agora? O que vai fazer? Pensando na sua intenção de levar essa consciência com você para sua próxima atividade. Ainda não chegamos ao fim do exercício. Na verdade, quando você abre os olhos, é só o começo. Mas hoje eu gostaria de experimentar algo mais específico. Outra forma de trazer a mente para o corpo. Parece muito fácil, mas na verdade é bem difícil. A ideia em si é simples, mas na prática pode ser um pouco complicado. Bom, eu quero que você esteja consciente do movimento do seu corpo a cada vez que você se levantar ou se sentar hoje. Isso não significa que, de repente, você tenha que mudar o seu jeito de se sentar ou se levantar, ou a velocidade com que você faz isso. Haja naturalmente, mas só esteja presente quando fizer esses movimentos. Geralmente ficamos tão absortos nos nossos pensamentos que nem nos damos conta de mudanças de posição como essas. Afinal, são gestos habituais que não exigem muito esforço ou concentração. Mas eu quero que você esteja presente quando fizer esses movimentos hoje, que tenha consciência das sensações físicas quando você se senta ou quando se levanta. E é claro, continue identificando a natureza das distrações ao longo do dia. Espero você aqui amanhã para o dia 5. Então a gente viu, né? Vamos ler aqui, ó. Esteja presente com as sensações físicas geradas pelos movimentos do corpo e tente continuar consciente deles ao longo do seu dia. Então, autopercepção, né? Então, uma coisa que pode ser muito fácil para alguns, para outros pode ser difícil, porque não sabe o que quer dizer isso, né? Então fazer uma autopercepção para a gente melhorar aí a forma como as pessoas, né, agem com você e tal, e aí você tendo uma autopercepção, as pessoas vão te respeitar mais e você vai ser mais feliz no que você for, né, quiser fazer pelo resto da vida. Então então é isso, pessoal. E a gente fica por aqui. Então próxima vez, de novo, meditação e tal. Então vamos ficar com isso na cabeça, beleza? Falou!